Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é Portugal, nas suas grandes navegações no século XV e XVI. E vamos ver o que tudo isso tem a ver com Vasco da Gama. Bora começar! O momento de hoje eu reparti em quatro partes. A gente vai ver primeiro, então, por que Portugal vai ser o primeiro país a se lançar ao mar. Logo em seguida, a gente vai ver como que ele conseguiu conquistar os mares. E aí, como que Portugal vai conseguir chegar lá na região das Índias, que era uma região de muito interesse português. E então, por fim, como é que eles chegam no Brasil. A gente vai ter uma aula especial sobre isso, mas no finzinho dessa aula eu vou te falar, vou trazer uma introdução sobre como que eles então chegam no Brasil com Pedro Álvares Cabral. Para a gente entender como é que Portugal se tornou o primeiro país a se lançar no mar, logo depois a Espanha, a França e a Inglaterra, a gente tem que entender a formação dos estados modernos. Então, rapidamente, se você olhar para o mapa que está acima de mim, você vê que tem uma parte verde escrito Califado de Córdoba. Isso é onde os muçulmanos dominaram por muito tempo. E aí, os reinos cristãos, Reino de Leão, Reino de Castela, Navarra, Aragão, começaram a se juntar, porque eram cristãos, e começaram a expulsar os muçulmanos da região e foram expulsando para o sul. E conforme o tempo foi passando, alguns outros reinos surgiram e aí nasce no século XII Portugal. Vai ter até uma das guerras mais importantes para eles nessa época, que é a tomada de Lisboa, ou seja, expulsa os muçulmanos de Lisboa e toma esses territórios. Aqui uma outra imagem desse momento. E aí Portugal vai se formando, Portugal vai expandindo seus territórios, vai expulsando os muçulmanos mais ao sul, até que Portugal fica mais ou menos do jeitinho que é hoje, e o reino vizinho, o reino de Castela, que vai dar origem à Espanha, né? Castela com Navarra e o reino de Aragão vai formar o país Espanha. Então esses dois países, eles têm essa formação precoce em relação aos outros países da América, que é esse movimento de reconquista cristã, que é você expulsar os muçulmanos dessa região que é a Península Ibérica, tá? E aí, com tudo isso, né, veio o ideal cruzadista, que é expandir a fé cristã, é dominar as áreas muçulmanas e, mais do que isso, também aumentar as áreas cristãs de domínio. E claro, conforme o tempo foi passando, tinha muitas cidades ali na região de Portugal e da Espanha que eram importantes centros comerciais e que havia muito intercâmbio cultural. Para você ir para diversas regiões no norte da Europa, você saía do mar Mediterrâneo, entrava no Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar e então caminhava não, né? Navegava pela costa e você passava por toda Portugal. Então você tem vários povos fazendo esses movimentos e é claro, né, no intercâmbio cultural eu tenho troca de conhecimento, eu tenho nessas trocas de conhecimento aprimoramento de ferramentas, como por exemplo o astrolábio, como por exemplo a bússola. Então nessa troca de cultura eu também tenho inovações técnicas. E você não pode esquecer também que Portugal está na fronteira última, né, da Europa, no extremo oeste da Península Ibérica. E aí Portugal tem duas opções. A opção a leste tem a Espanha, e aí a opção a oeste é o mar. Então, para eu ter uma hegemonia maior nas minhas dominações, dos meus interesses, eu vou tentar achar algum caminho aí pelo mar para eu, por exemplo, expandir o meu acúmulo de riqueza. Vamos lembrar que aqui os reis vão ter aquela ideia mercantilista, de metalismo, de balança comercial favorável e uma série de outras medidas aí. E Portugal, então, vai ver o mar como uma possibilidade de expansão. Para a gente entender como é que Portugal se torna um dos primeiros países a se formar como Estado moderno, a gente precisa olhar a Revolução de Avis de 1383. Foi uma revolução que aconteceu e que fez com que Portugal expulsasse qualquer domínio ou interesse estrangeiro da região. Foi o seguinte: em 1383, o rei de Portugal, Dom Fernando, ele morreu. E aí, quando ele morre, começa uma verdadeira guerra dos tronos. Por quê? Porque a única herdeira dele, ele só tinha apenas uma filha, ela estava no reino de Castela, que é o reino que você consegue ver no mapa acima. E ela era casada com o rei de Castela. Era muito comum esses matrimônios, né, arranjados politicamente para unir as casas reais. O problema é o seguinte: ela ia vir para Portugal para reinar, ter um herdeiro até 14 anos. Com 14 anos, esse herdeiro dela iria ser o rei de Portugal. Mas ela era casada com o rei do reino de Castela. E algumas pessoas olhavam com olhos estranhos. Por quê? Poxa, vai que esse rei castelhano, que esse rei de Castela, vai querer dominar politicamente a nossa região.
Então começa a ter um conflito de interesses aqui. De um lado você tem a galera de Castela, a galera a filha, né, com o seu esposo, querendo então requerer o poder. Na visão dela era justo, porque ela era filha do rei que morreu. Aliás, uma curiosidade, o brasão do Reino de Castela, que você viu aí, está dentro do brasão que está contido na bandeira da Espanha. Então não é à toa, a bandeira da Espanha é baseada em 3 brasões, no brasão de Castela, no brasão de Navarra e no brasão de Aragão, que você consegue ver acima, eles se juntaram e formaram o que você chama de Espanha. E do outro lado, começou a aparecer um cara apoiado pelos burgueses, que era o mestre de Avis. Quem era o mestre de Avis e apareceu ele nessa jogada? Ele era o irmão bastardo do rei que morreu. E ele agora vai requerer o trono. Por quê? Porque ele não quer que a filha do rei, casada com o rei estrangeiro, fique no poder. E aí ele vai fazer o seu grupinho, vai começar um conflito, e aliás, o brasão que ele carregava é esse que você está vendo aí, que não é à toa que está na bandeira atual de Portugal. Então, olha que doido, as bandeiras atuais carregando esse momento histórico que eu estou te falando agora. E começa uma guerra entre esses dois lados. De um lado, a galera do irmão bastardo, a galera do mestre de Avis e os burgueses, e de outro lado, os nobres apoiando então a filha do rei com o esposo dela, Castelhano. Essa pintura é uma das batalhas principais da época, que é a Batalha de Aljubarrota. E os portucalenses ganham essa batalha. A galera do mestre de Avis, a galera do irmão bastardo, a galera da burguesia sai vitoriosa nesses conflitos. E o mestre de Avis é coroado rei de Portugal, Dom João I, expulsando então qualquer influência castelhana do trono. E quando ele ganha a batalha, eles falam que ele mandou construir esse mosteiro que você está vendo aí, em homenagem à batalha vencida. Ele quer agradecer à igreja, a Nossa Senhora, a Jesus. Ele manda construir esse mosteiro, o qual ele está enterrado hoje. Então a lápide, o túmulo dele fica dentro desse mosteiro lá em Portugal, Dom João I. Quando a gente fala de Brasil colonial, a gente fala de Dom João IV, Dom João VI. Esse que você está vendo da Revolução de Avis é o Dom João I. Uma curiosidade muito louca dessa batalha de Aljubarrota, que é a batalha principal da Revolução, foi da padeira de Aljubarrota. O que aconteceu? Quando os castelhanos perdem, muitos vão fugir e muitos vão se esconder. E muitos entram em vários locais e uma mulher, uma padeira, entra na sua casa, no seu local de trabalho, porque era misturado, e ela encontra dentro do forno de pão dela 7 castelhanos, 7 pessoas do grupo lá que perdeu a guerra. Ela, com a sua pá de açapão, mata os 7 castelhanos dentro do forno. Essa é a padeira de Aljubarrota. Claro, né, a gente mistura um pouco de lenda com história verdadeira, mas isso aqui entrou para a história de Portugal como uma mulher brava, uma mulher guerreira aí, que teria matado 7 castelhanos dentro do seu forninho de pão e entrou para a história. Essa pintura que você está vendo aí, feita em azulejo, né? O azulejo é uma arte icônica dessa época, arte portuguesa, então nada mais justo que esse momento histórico estar presente aí nesses azulejos. E enfim, além da Revolução, né, a posição geográfica de Portugal vai ajudar a conquistar os mares, os portos eram muito importantes, comerciantes estavam lucrando demais com as diferentes rotas comerciais que eles estavam criando, que eu já vou te mostrar quais foram. A coroa portuguesa estava tendo novos domínios, estavam tendo novos lugares para pagar impostos, e conforme eles vão dominando os mares e as costas, eles vão instalando feitorias, que eu já vou te explicar o que são elas. Quando a gente fala de grandes navegações portuguesas, a gente está falando de um momento que começa em 1415, com a tomada de Ceuta, uma cidade lá no noroeste africano. Os portugueses vão expulsar os muçulmanos de lá e eles vão fazer o contorno africano. E aqui a gente tem listado alguns dos domínios e você já vai ver no mapa as viagens feitas. Mas as 3 últimas eu coloquei em amarelinho porque são icônicas. Por quê? Em 1488, Bartolomeu Dias, um navegador português, faz o contorno do Cabo das Tormentas, que eles vão mudar o nome depois para Cabo da Boa Esperança. Era um lugar com águas muito violentas, é um lugar que tinha uma baía falsa que você vê no mapa acima, e aí o Bartolomeu teve a ideia de contornar esse lugar mais longe, uma distância maior desse local perigoso. E aí ele consegue, e muda-se o nome então de Cabo das Tormentas, onde vários navios naufragaram, para Cabo da Boa Esperança. Uma outra viagem icônica feita não só até o sul da África, mas contornou ela inteira e chegou nas Índias, no lugar das especiarias,
é em 1498 com um navegador chamado Vasco da Gama. Ele vai chegar em Calicut fazendo o contorno, então, do périplo africano, né, esse contorno continental, e aí em 1500 eles vão chegar no Brasil, mas daqui a pouco eu vou falar disso. Grandes navegações portuguesas é o que você vai ver agora. Olha só, eles começam a fazer o contorno, o périplo africano, e aí em 1488 eles com Bartolomeu Dias vão conseguir fazer esse contorno sul-africano, vai mudar, né, o Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Lembrando que o objetivo principal era chegar nas Índias, eles continuam fazendo essas viagens e finalmente em 1498 com Vasco da Gama eles chegam em Calicut lá nas Índias para pegar as especiarias, voltar e fazer o seu comércio. A cada parada, a cada domínio, eles instalavam feitorias, lugares de negociação, lugares fortalecidos para que fosse entrepostos de parada, de comércio, de negociação, de fortaleza para os portugueses que faziam essas grandes viagens. Bom, as justificativas então para Portugal fazer essas grandes navegações. Primeiro, então, eu preciso explorar novas rotas, né? Porque o mar Mediterrâneo dominado pelos italianos, o Oriente dominado pelos muçulmanos, pelos turcos otomanos. Então, Portugal, nessa busca por novos caminhos até as Índias, vai fazer essas grandes navegações. Também vai ter dificuldade de acesso aos produtos orientais por esses motivos que eu acabei de falar para você. E dois grandes navegadores que vão chamar a atenção aí, que são Bartolomeu Dias, que é o navegador responsável por fazer o contorno pelo Cabo da Boa Esperança, que é esse que está aparecendo aí para você, nessa região chamada de Cabo das Tormentas, né? Que depois vai levar outro nome, que é Cabo da Boa Esperança. E aí, um outro navegador que chama atenção também nessa época é Vasco da Gama, que faz o contorno inteiro do continente africano e vai chegar até as Índias, lá em Calicut, para pegar as especiarias, voltar e fazer as vendas. Não é à toa que tem um time com esse escudo chamado, né, Vasco da Gama, em homenagem a esse navegador português, com a sua caravela fazendo as grandes navegações. Eu quero que você olhe nesse mapa o pontilhado azul. O pontilhado azul é de um outro navegador, um cara da nobreza, chamado de Pedro Álvares Cabral. Ele não vai fazer o contorno africano, ele vai fazer uma outra viagem com um pulinho em um outro local, que é o Brasil. Então a gente vai falar sobre isso agora. Pedro Álvares Cabral parte com a sua armada dia 9 de março e chega onde hoje é a Bahia, Porto Seguro, dia 22 de abril. Chegando aqui, eles acharam que era uma ilha, deram o nome de Ilha de Veracruz, depois viram que não era uma ilha, deram o nome de Terra de Santa Cruz. E claro, né, a gente vai ter uma aula especial sobre isso, para explicar esse momento, essa chegada, esse encontro, essa invasão portuguesa sobre terras americanas. E aí, claro, né, por muito tempo a gente falou que foi um acidente, um desvio de rota acidental. Por muito tempo se falou que foi um descobrimento. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Vamos pensar que em 1492, Cristóvão Colombo chegou na América Central. Então Portugal já tinha contato com esses navegadores, né? Eles conversavam entre si, então eles já sabiam que haviam terras. Esses novos caminhos poderiam levar a novos lugares, a novos territórios, a novos domínios. E aí eles chegam aqui. A gente usa o termo até hoje, atualmente, que é achamento do Brasil. Porque descobrimento, descobriu para quem? Né? O indígena estava aqui fazia 10 mil anos e esses povos não esperavam ninguém chegar aqui. Então, por isso que o descobrimento é sempre colocado hoje entre aspas, porque não cabe mais esse nome e a gente sabe mais que não foi acidente a chegada do Cabral. Resumindo, então, o que eu quero que você saiba da aula de hoje? Eu quero que você entenda, então, por que Portugal se tornou o primeiro país a fazer essas grandes navegações, as principais viagens, né, o contorno pelo Cabo da Boa Esperança, a chegada em Calicut nas Índias, os navegadores que foram ícones nessa época, o Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, o porquê que Portugal faz esse movimento de grandes navegações, que era para chegar no Oriente, lá nas Índias, fazer o comércio de especiarias, voltar e no meio do caminho fixar entrepostos comerciais que a gente chama de feitorias, lugares de negociação, de depósito, de domínio português sobre a costa africana e que em 1500 eles vão alterar a rota, vão chegar aqui nas Américas e a gente vai ter uma aula especial para falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.